Há 5 anos, a Infine nasceu com um propósito: transformar vidas através da beleza das semijoias. Aqui você encontra acessórios banhados a ouro 18 quilates, prata, ródio negro e ródio branco, que não são apenas peças, mas símbolos de força, autoestima e sofisticação. Porque acreditamos que cada mulher carrega sua própria luz e ela merece brilhar todos os dias em cada detalhe. Na Infine, além de escolher joias que traduzem sua essência, você pode ser parte de algo maior, tornar-se consultor Infine e empoderar mulheres todos os dias através do seu trabalho. Atendimento na loja física, Rua Pedro de Toledo, 798 em Lins. WhatsApp 14 98208 8287 ou com as consultoras Infine. Existem momentos que pedem um cuidado especial. Um espaço acolhedor, bonito e preparado para receber faz toda a diferença. E é exatamente isso que você encontra na Casa Rosa Beauty. Um ambiente pensado para valorizar sua beleza e tornar cada detalhe único. Maquiagem assinada por Flaviana Coutinho e cabelo por Paula Smaniotti. Profissionais que transformam autoestima em experiência. Na Casa Rosa Beauty, cada produção vai além de estética. É sobre sentir-se confiante, especial e prontas para viver momentos inesquecíveis. E o melhor, com toda a estrutura para noivas, madrinhas e convidadas. Casa Rosa Beauty, Rua Vereador Joaquim Rocha, 210, em Lins. Por trás da Aninha Store existe uma mulher empoderada que, assim como você, acredita na força feminina e no poder de transformar sonhos em realidade. Mais do que moda, a Aninha Store é sobre autoestima, sobre se sentir bem em cada fase da vida. São peças pensadas para valorizar cada detalhe da sua beleza, seja no slim, no plus size ou na moda íntima. É acreditar que cada mulher tem a sua própria essência e que a moda é uma forma de expressar quem somos, fortes, únicas e cheias de atitude. Hoje a Aninha Store está presente em 3 lojas em Lins, além de Promissão e Penápolis, sempre levando moda feminina com carinho, qualidade e propósito. Aninha Store, moda feita por uma mulher que acredita em você, para mulheres que acreditam em si. Boa noite, nós estamos com mais um Pode Uma Nascer, o podcast que dá voz ao protagonismo feminino na nossa versão aulão, e hoje nós vamos falar de pós-parto. Vocês estão preparadas? Continuo aqui com a minha parceira de sempre, Amanda. E é isso, né, Amanda? E aí, galera, tudo bem, humanas? Estamos por aqui, terceiro aulão, e o tema de hoje... pós-parto, tão temido, ou amado, ou esperado. Pós-parto, né, Marina? Pós-parto. Bom, eu acho que, falando em pós-parto, né, a primeira coisa que a gente precisa lembrar
é que o puerpério, muitas pessoas falam que ele dura 40 dias, mas não necessariamente, né? Mas muitas mulheres ficam esperando o final dos 40 dias, e aí a hora que chega no final dos 40 dias e entendeu que ainda, muitas vezes, o sentimento não passou, né? Parece que é uma data marcada, né? Passou 40 dias, 41 dias tudo vai mudar. Né? Igual 31 de dezembro, 1 de janeiro mudou. E não é assim, né, gente? Ser humano, nós somos humanas e nós sabemos que cada um, óbvio, tem a sua fisiologia, mas não é nada demarcado. E o porquê dos 40 dias, né? É natural ter um número ali específico, é uma média de que demora a parte interna do corpo da mulher de retornar. Mas é uma média, né? Não significa que deu 40 dias, o pós-parto acabou ou o puerpério acabou. Porque assim, é bem importante a gente lembrar que o puerpério, ele envolve um conjunto de fatores, né? Então, talvez o corpo, algumas partes do corpo tenham voltado ao normal, mas não quer dizer que o puerpério tenha passado, ou a mulher não tenha todas essas sensações, né, finalizadas, porque a gente sabe que são muitas coisas envolvidas, né? Então, 40 dias é o mínimo para o corpo voltar, mas a gente sabe que no puerpério a gente tem a parte emocional, a parte hormonal, a parte física, a parte sexual para voltar, porque muitas mulheres também, né, têm essa dificuldade depois. Então, isso é muito importante dizer, para que as mulheres não fiquem nessa expectativa, que tá tudo bem, cada um vai ter seu tempo, cada tempo é único e devagarzinho a gente vai retornando ao que era antes, ou não, porque a maioria das vezes, eu tava lendo um estudo recente que fala que essa mulher, ela realmente tem essa química do cérebro na gestação diferente, né? Ela muda. E além dessa mudança que a gente vai ter, a gente tem um pouco mais de empatia. Então, essas mudanças, elas tornam essa mulher um pouco mais protetora da criança. Então, por isso que eu sempre falo que, por exemplo, quem me conhecia antes, talvez não me conheça mais. Porque, justamente, a gente fica diferente em alguns aspectos, porque muitas vezes a criança, ela vai mudar muito essa forma da gente ver o mundo, da gente entender certas coisas, então a gente começa a maternar de forma diferente. Então, por isso que muitas mulheres, depois do parto, durante o puerpério, elas acabam fazendo uma transição de carreira, por exemplo. Sim. Isso é ótimo. E muitas das vezes não se reconhecem no primeiro momento, né? Porque realmente não é a mesma pessoa, como a Marina falou, além da parte física, hormonal, né, tem a parte química, cerebral mesmo, né, fisiológico, que tudo isso se modifica porque agora, né, como mamíferas que somos, né, tem um ser humano ali que a gente precisa cuidar, então tudo modifica, né, e isso é totalmente normal e esperado. Algumas mulheres vão passar por esse momento de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, outras mulheres não, né, vem o puerpério realmente como algo mais pesado, mais intenso, porque além de tudo tem a questão hormonal. Então, a mudança hormonal muito grande, né? Então, às vezes, não, eu tô bem, eu tô feliz, foi uma gestação tranquila, foi tudo como desejado ou até melhor, mas chega essa fase, algumas coisas podem realmente mudar, e isso é esperado, né? Lógico que tem os sinais de alerta que a gente vai falar mais pra frente aqui pra vocês, mas é hormonal, e eu lembro muito, Marina, que Conrado tinha lá seu 1 ano e meio, 2 anos, você ainda falava, gente, pera que eu tô no puerpério. Ainda falo. Não, mas eu acho que você há pouco tempo falou, você já falou isso pra mim, eu acho que meu puerpério, agora passou. Meu puerpério acabou, mas até há pouco tempo, realmente, você falava, ó, gente, pera que eu tô no puerpério, uma dificuldade, talvez, de se encontrar em roupa, de conexão, né? Tipo, faz pouco tempo, mas a amamentação faz pouco tempo, então eu parei de amamentar no começo do ano. Então, eu acho que junto com o desmame, voltou um pouco mais essa questão de se arrumar, que eu não gostava. Eu gostava só de roupa larga, roupa que era fácil amamentar e tal. E aí, eu fiquei mais vaidosa, eu voltei a me encontrar em algumas partes. Então, é importante também falar que essa ruptura da mulher que eu era e a mulher que eu sou agora, que sou mãe, para algumas mulheres pode ser muito ruim.
entendeu? Porque às vezes as pessoas ficam, você tem que ser muito feliz agora e tal, mas aí a mulher fala, meu corpo mudou, meu casamento mudou, tá tudo ruim, meu emprego eu não gosto mais, as roupas que eu usava não servem, ou eu não quero mais usar essas roupas. O que tem de bom aqui? Tem mulheres que ressignificam esse momento, como eu falei, fazem transição de carreira e tal, e realmente tem uma alavancagem muito grande. Tem mulheres que não vão gostar desse momento. E também tem mulheres que vão entrar em depressão e tudo mais, justamente porque você se reconhecer como essa pessoa diferente que você não é tão fácil assim, porque são muitas áreas que mudam e mudam de uma forma que não vão voltar mais a ser como era antes. Uma coisa que você falou, luto da vida, né? É o luto da vida. Da vida antiga. Eu sempre falo, é o luto da vida, porque não vai mais voltar a ser como era, né? Então, assim, às vezes a gente quer ter a liberdade de simplesmente levantar e falar, tchau, gente, ou hoje eu não quero fazer nada. Você não tem essa opção, né? Então, você realmente não tem opção nem quando você tá doente, porque se você tá doente e a criança tá doente, você sabe que você é a pessoa ali que é responsável pelo aquele ser, então você precisa se virar. Então, eu lembro já de ficar todo mundo doente em casa e, tipo assim, é isso, você não tem opção, não tem outra opção. Então, isso, por mais que seja uma coisa muito bonita para algumas mulheres, muito potente e tudo mais, para algumas é um pouco mais diferente, assim. Elas podem ter essa sensação ruim também. Então, eu acho que os cuidados gerais no pós-parto, eles são muito de descanso, de respeitar mesmo essa questão do resguardo sexual, porque a gente sabe que seja qual via de parto, a gente vai ter mais risco de infecção, né? A gente tem um cuidado maior. Então, entender que isso é importante também, não pegar peso. Eu sei que tem mulheres, o que a gente fala aqui, a gente não pode levar como uma regra geral, porque tem mulheres que elas têm outros filhos, que elas precisam dar conta, que elas precisam, né, enfim, fazer comida e tudo mais, mas na medida do possível, não fazer um esforço tão grande no puerpério vai fazer toda a diferença. Primeiro, fisicamente, porque esse corpo tá retornando, e também emocionalmente. Então, por isso que a gente sempre fala, né? A gente fala da questão da jornada, porque a jornada é individual. Tanto nesse renascimento, quando tem o parto da própria mulher, quanto da criança também, né? Então, você precisa achar muitas coisas dentro do pós-parto, se achar em muitos lugares. E muitas vezes, as visitas mesmo, né, que acabam invadindo isso. Então, são muitas questões que a gente tem, por isso que a gente fala, que a gente coloca aqui, inclusive com muito cuidado, porque a gente sabe que cada mulher vai ter uma realidade diferente. Sim, trazendo a informação, né, que é fundamental para sua realidade, né? A gente sempre fala que não tem certo ou errado, né? Tem o que é certo e errado para você. Mas a gente sabe sim que após o parto, por exemplo, precisa de um cuidado físico, né? Então, assim, o parto normal, a gente sabe que é uma recuperação mais rápida. Então, por exemplo, acabou o parto, normalmente a mulher ela já tá sentada, ela já tá se alimentando tranquilamente, mas é um esforço físico, né? Então, perdeu sangue, às vezes muitas horas ali naquele processo, que é o natural. Então, é normal sentir dor muscular, né? É normal o períneo ficar mais sensível, mais inchado, tendo ou não laceração. Lógico, se tiver ali laceração perineal, o cuidado precisa ser maior, principalmente se deu ponto, né? Então, tem que ter um cuidado. Então, não é porque é parto normal, eu vou sair já saltitante. Não, é mais tranquilo. Não necessariamente. Muitas mulheres ali, acabou, já tô sentada de perna cruzada, mas tem sim, né? É um cuidado nesse períneo, que ele também precisa de cuidado. Então, qual o cuidado que a gente sempre fala? Vou fazer xixi? Vai com uma garrafinha gelada de água, porque a urina é mais ácida, então isso facilita, não incomoda tanto, principalmente primeiro xixi, primeiro cocô. Senta numa posição mais confortável para você, se possível com um banquinho lá nos pés, sem fazer força, respeitar esse momento. As compressas geladas, né? Então, a gente sempre fala que a bolsinha de gelo
ela é muito amiga tanto da amamentação quanto do pós-parto, os absorventes com chá de camomila, então barba-timão, que ajuda na cicatrização, então precisa sim de um cuidado nesse pós-parto, falando da parte física, ainda como na cesárea, né, Marina? Sim, isso aí é legal de falar. Lógico, parto normal, na maioria das vezes, é melhor no sentido de recuperação, mas não quer dizer que não vá ser um pouco difícil para mulheres. A gente sabe que a episiotomia nunca é usada mais, não é indicado usar, não tem benefício nenhum, não tem evidência nenhuma, mas ainda muitas mulheres sofrem episiotomia. Então, quando tem episiotomia pode ser ainda mais difícil. Então, assim, não dá pra romantizar, mas via de regra é uma via de parto que tem mais facilidade de recuperação. Só que a gente sempre tem que lembrar, inclusive a gente fala isso muito pras gestantes que a gente acompanha, né, Amanda? Porque às vezes a gente chega lá e tá tudo ótimo. Tipo, acabei de parir, principalmente quando é parto humanizado, tem equipe, ela tá ótima, se sentindo super bem. É quando ela faz o quê? Volta a fazer tudo como se nada tivesse acontecendo. E aí depois pode desmaiar, como já aconteceu, né? Delas querendo trocar o bebê, sair andando demais e tal. E aí desmaiar. Por quê? Porque teve perda de sangue, porque tá numa exaustão física também. Então, por mais que para mulheres que têm um parto normal muito bom, maravilhoso, esse repouso, esse cuidado também é muito importante. Por quê? Porque esse corpo fez um esforço muito grande e aí, às vezes, a mulher esquece que ela passou por esse processo. Então, por isso também que é muito, muito essencial que essas mulheres, ainda que o parto seja bom, se for normal, tenham um pouco mais de cuidado. Mas também para as mulheres que não foi tão bom, tive episiotomia ou tive uma laceração maior, tô com dor no períneo. Nem todo parto normal também vai ter uma recuperação maravilhosa, porque é o que eu te falo. As pessoas, elas vêm com uma coisa pronta, uma receita pronta. Mas é o que a gente sempre fala, a jornada é individual. Então, às vezes, a mulher que tem um parto normal, ela fica se cobrando estar super bem. Porque a recuperação do parto normal, afinal de contas, é mais rápida, melhor. Mas não necessariamente, então não se cobrem. Se, eventualmente, esse parto também não for, assim, mil maravilhas, esse pós-parto estiver doloroso, porque pode acontecer também. Sim, né? Precisa de cuidado. E, além disso, só pra gente pensar, independente da via de parto, só pro útero voltar pro lugar, já vai pelo menos 6 semanas, né? Então, a gente precisa, sim, de um cuidado, né? Saber que não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Eu tô bem nesse momento, então eu vou poupar energia. Será que eu consigo descansar enquanto o bebê descansa? Me hidratar bem, alimenta bem. Isso é importante, né? E falando da cesariana, além desses aspectos, tem ali o corte em si, né, Marina? Que parece muito superficial, mas pra quem não sabe, são muitas camadas. Então, assim, 14 dias já tá cicatrizado por fora, né? Mas a gente precisa de mais tempo de cicatrização por dentro. Tem as medicações, então a mulher, ela não precisa ficar com dor. Tem a medicação ali, né? Que já sai. Isso também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tá sem dor, tá tranquila. Mesma coisa do parto normal, começa a pegar peso, sobe, desce, não quer ajuda, e aí abre essa cesariana, aí que vem, né, depois as complicações. Então precisa sim, é uma cirurgia grande e não tem tempo de pós-operatório como uma cirurgia plástica, por exemplo. Que você se programa, você tem tempo para ficar tranquila. Na pós-cesariana, que é uma cirurgia grande, sim, você precisa dar conta de um bebê. Então, não é algo tão simples, tão fácil. Por isso que precisa de atenção e cuidado. Sim, e a questão da cesariana, né? A gente sempre costuma dizer, a gente vai ter mais riscos no pós-parto também envolvidos. Trombose, né? Hemorragia, não sei o que e tal. Então, a gente precisa ter. Por quê? Porque foi uma cirurgia. Teve uma perda de sangue até maior do que no parto normal. E tá tudo bem, né? Porque às vezes a gente, tá desabonando, então não é isso. Mas a gente sabe que são cuidados que a gente precisa saber. E às vezes essa mulher não sabe muito bem o que fazer. Quando abre essa incisão, quando tá um pouco inflamado e tudo mais. E muitas vezes elas chegam no consultório aqui pra gente pra pedir ajuda quando já tá uma coisa muito ruim. Então por isso que a gente coloca muitos sinais de alerta, o cuidado com a ferida operatória, como fazer aqui na nossa apostila, pra vocês acompanharem.
Por quê? Porque tem mulheres que chegam pra gente quando o estado já tá muito ruim. Porque ela ficou tentando em casa, achando que era muito fácil, muito simples, né? Por quê? Porque a gente ouve hoje com a epidemia de cesarianas que tem, que é sempre muito tranquilo. Tranquilo. Não tem dor. Faça parto, né, cesárea, porque aí você não sofre de dor. Só que existe um pós-operatório. Eu sempre falo, muitas mulheres, inclusive, elas no pós-operatório se decepcionam quando entendem que ela vai sofrer a dor ainda sobre isso, né? Então, isso também é muito importante. A gente precisa... E pra quem não sabe, né? Porque eu acho que muita gente não tem noção da fisiologia e de como que é, da anatomia. Mas o útero é cortado pro bebê sair. Então, a gente corta até o útero pro bebê sair. Então, por isso que nas próximas gestações pode ali ter uma placenta creta, porque às vezes pega ali naquela incisão da cicatriz, ou tem mais risco de placenta prévia, enfim. Então, é cortado inclusive o útero. Então, não é uma cirurgia tão simples assim, né? E, inclusive, é a única cirurgia que a gente tem que a gente não faz nenhum exame antes pra saber se tá tudo bem. Qualquer cirurgia que você vai fazer, seja qual for, você faz. Não sei, as emergenciais, mas você faz todo um preparo, um eletro, muitas vezes, pede exame de sangue. A cesárea não. Então, por isso que é muito importante ter esse cuidado com a cesariana também. E muitas assustam após cesariano quanto incha. Né, Marina? Nossa, mas eu tô muito inchada. Por quê? Usa soro, né? Muito líquido, então inchaço, mais riscos de infecção, como a Marina falou. Isso falando aqui mais imediato. A longo prazo, a cesariana também pode trazer dor na cicatriz, dor crônica, né? Dor pélvica crônica. Então, assim, o cuidado, ele precisa ser imediato após o parto para que essas complicações futuras também, né? Amenize o máximo possível, né? E por isso, eu acho tão importante, talvez algumas pessoas tenham a dificuldade de receber ajuda, né? Sim. E também eu acho quando a gente fala de cesariana, muitas vezes as mulheres que optaram ou foram impostas uma cesariana, elas ficam, mas ninguém falou que eu sou menos mãe, porque eu não sou menos mãe, ninguém tá brigando pra isso, a gente não tá falando sobre isso. A gente tá explicando riscos e benefícios pra que cada um saiba. Por quê? Porque muitas vezes essa mulher não tem a noção de como cuidar da ferida exatamente. Então, pra algumas é simples, passou por uma cirurgia, tá tudo bem, vai ser um pós-legal, mas pra outras não. Então, não, eu ainda volto que nem da ferida, do curativo. Se vai com o curativo pra casa, é um curativo diferente, que tira, ele é bem grudento. Então, assim, trazer essas informações pra não ter surpresa na hora, porque a gente sempre fala, com a informação, cada um vai ter a sua história, mas tá sabendo o que tá passando. Exatamente. Então, assim, a gente acaba tendo essa dificuldade muito grande de ver essas mulheres passando por isso quando optam ou precisam de uma cesariana. E essa é a intenção. A intenção é que, independente da via de parto, a mulher entenda o que é um pós-parto, né? Principalmente para aquelas também que sonham com parto normal e acabam numa cesariana. Então, e tá tudo bem. Então, não é o problema da cesariana. Então, eu gosto de falar muito isso para abrir esse espaço, porque muitas vezes, quando a gente fala de humanização, quem parte para cesariana por algum motivo, acha que tá indo contra ela, e não é isso. E é importante falar isso para que a gente também traga essas mulheres para um acolhimento, né? Porque essas mulheres acabam passando isso muito mais sozinhas, porque elas acabam expelindo essa informação. Se eu não vou precisar de parto normal, eu não preciso de informação nenhuma. Não, você precisa muito de informação, inclusive, porque os seus riscos são aumentados. Então, a informação pra você que quer cesariana é mais importante ainda. E tá tudo bem, entendeu? Por quê? Porque os riscos aumentaram, então logo, se você sabe sinais de alerta, é muito importante. Então, sinais de alerta da cesariana, cheiro ruim, ferida ali, né, a incisão cirúrgica em volta vermelha, quente, saindo algum purido, algum líquido, dor abdominal, é muito importante também saber, febre. Então, tudo isso vai fazer parte dos cuidados que a gente precisa ter, dos sinais de alerta que a gente vai ter. Sangramento intenso, com cheiro forte, né? Então, assim, são sinais de alerta para as mulheres, né? A perna se inchar mais de um lado só, se estiver muito inchada, visão turva, falta de ar, né? Náusea persistente. Sim.
E é natural, óbvio, o sangramento, né? Vai ter, e às vezes é igual a menstruação, né? Às vezes você acha que tá no fim da menstruação, de repente desce mais um pouquinho. Isso é natural. Algumas mulheres sangram menos, alguns dias, algumas mulheres sangram mais. Mas, nossa, tá um sangramento intenso. Eu tô tendo que trocar toda hora esse absorvente, essa calcinha absorvente. Ou tá um cheiro mais fétido, tá estranho, uma coloração estranha. É o que a gente fala, não espere muito pra ver, né? Porque por fora pode estar tudo bem, mas como tá internamente, né? E eu acho que também é um alerta que muitas mulheres, elas estão ali naquele ritmo de cuidar do bebê, elas não olham pra ela, elas não entendem que muitas vezes elas precisam de ajuda. Por isso que, geralmente, quando chega pedindo ajuda pra gente, já está ou com o peito pendurado lá, que precisa de um laser, que o mamilo já tá totalmente... Sim. Sabe? Porque, tipo, não, eu preciso amamentar sim. Não, o bebê precisa mamar. Não, eu vou conseguir. Não, e aí vai tentando, até dar uma fissura enorme. Aí, quando tá uma fissura muito grande, aí ela resolve pedir ajuda. Sim. A mesma coisa o bebê, né? Tá? Tô tentando mamar, dei tudo. Aí, quando tem um problema com o bebê, aí que procura o profissional. E a nossa intenção é justamente a prevenção, para que isso não fique no ápice, para que essas mulheres peçam ajuda. Isso é muito importante. E eu acho que uma outra coisa muito importante no pós-parto é a rede de apoio, que a gente sabe que também é uma jornada individual. Por quê? Porque tem mulheres que moram fora. Tem mulheres que têm condição de ter babá, apoio, enfermeira pra ajudar. Tem mulheres que não têm nada disso. Tem mulheres que têm vários outros filhos. Tem mulheres que trabalham fora de casa e são autônomas e mesmo assim vão, assim que o bebê nascer, voltar a trabalhar. Outras vão ficar 6 meses, 4 meses. Tudo depende. Então não adianta a gente querer fazer ali um roteiro pro pós-parto da mulher. Sim. Por isso que a gente joga o tudo, né? O geral. Pra que a mulher, ela entenda diante da vida dela o que faz sentido. E muitas também têm dificuldade de falar não, né, Marina? Eu não quero a sua ajuda. Eu quero, no primeiro momento, saber como vai ser minha rotina, conhecer o meu bebê, se tá tudo bem, saber se tá tudo certo. Se eu precisar, eu vou chamar, porque... Tem gente que acampa, né? A gente sempre fala isso, a gente tem vários vídeos no Instagram, acampa na casa da mulher, nesse pós-parto. Nossa, eu escuto muito, ai, Amanda, minha mãe tá vindo e eu não queria, mas eu não tenho como falar. Ou uma amiga, até amiga, não, eu vou aí pra te ajudar, mas eu não queria, não sabe falar não, né? Então, assim, dá também pra terceirizar isso, né? Pro parceiro também, pro acompanhante, mas é muito importante ter esse diálogo pra que essa rede de apoio seja realmente de apoio, né? E não de desapoio. Exatamente, porque o que acontece? A rede de apoio é da mulher. Isso é muito importante a gente falar. É da mulher, não é do bebê, não é da família, ela é da mulher. E muita gente ainda tem essa dificuldade de entender isso. E entender que essa mulher, ela vai passar por um processo muito individual, que hormonalmente ela vai estar em uma loucura, sim, né, hormonal, às vezes muito alegre, às vezes muito triste, às vezes chorando demais, e tá tudo bem, porque muita gente vai ajudar e vai tentar, de certa forma, acolher essa mulher e fala muita besteira, né? Então, assim, eu já contei algumas vezes em alguns momentos, mas achei importante trazer isso na aula, que eu ouvia muito: para de chorar. Você tentou de tudo e se morre. E se ficasse num tubo? Então, quer dizer, pra mim aquilo era muito duro. Por quê? Porque eu tinha feito tudo mesmo pelo meu filho, pelo meu parto e tudo mais. Então, a partir do momento que você fala dessa forma, para de chorar. Além de tudo, vai ficar sem amamentar, porque seu leite não vai descer. E não sei o que e tal. Então, era uma forma de, talvez, acolher pra parar o choro, mas muito agressiva. Então, assim, eu sei que muitas pessoas, principalmente as mais antigas, que tinham essa questão de você tem que aguentar a maternidade. Fique feliz, entendeu? O bebê está saudável, vai e... elas tinham isso, tem. Então, às vezes, muitas outras mulheres, assim como eu, vão passar por isso. Por uma rede de apoio que te ama, quer ajudar de certa forma, tá ali pra tentar ajudar, mas quer ajudar da maneira indevida, de uma maneira que às vezes vai te invadir, vai te ferir, e que você não quer. Então, é muito importante pra que não fique com essa sensação de já estar num momento ruim e isso ser
ainda mais pesado, que era o meu caso, porque eu sabia que tava tudo bem com a minha amamentação, não era uma coisa que eu tinha medo, que eu tinha preocupação, que eu tinha ansiedade, só que chega uma hora que você começa a se questionar, será que eu realmente não tô enlouquecendo? Será que eu não vou conseguir amamentar? Mas tava tudo ótimo, então por que eu não vou conseguir? Mas muitas vezes é o que a gente fala, os mitos, as sensações, os medos que essas mulheres têm, são todos colocados e impostos por outras pessoas e que às vezes vão viver uma coisa que não faz nem sentido, porque não é nem próximo da sua realidade, né? Então isso é muito importante, falar não, entender que esse processo é individual, né? Se colocar nesse lugar de protagonismo, sabe? Porque muitas vezes a mulher acaba, dá um chazinho, né? De tanta pessoa falar, elas vão lá e dão, e depois se arrependem. E a gente já teve caso aqui de ter torção de intestino porque deu feijão pro bebê. Mas quem mandou dar feijão? Eu não queria, mas a minha sogra deu, mas a minha mãe deu. Então, é importante porque chega uma hora, como eu falei, você começa a se questionar sobre isso. E aí, muitas vezes, você acaba cedendo, principalmente porque você tá exausta, principalmente porque você tá cansada, você tá triste, você tá, né, vulnerável, e aí você faz coisas que às vezes você não queria. Então, acho que isso é muito importante, porque tem pessoas que elas têm a boa intenção de ajudar, mas elas não sabem a forma. Então, por isso também que a gente traz esse podcast para as mulheres e para as pessoas, para que elas comecem a aprender a lidar, né? Que visita, né? Não é... A mulher no puerpério não é uma pessoa que tá ali disponível para receber visita. Por quê? Porque ela tá num momento de transição, um momento que às vezes ela tá com dor, um momento íntimo, um momento de redescoberta. E aí muitas vezes as pessoas invadem a casa e querem ficar indo, querem pegar o bebê. Então é muito importante, inclusive, que na gestação essa linha esteja bem traçada. Olha, daqui, queridos, vocês não passam, né? Porque ainda quando a gente faz isso, que foi o que aconteceu no meu caso, eu falei, na minha gestação, no meu parto, eu não aviso ninguém. Eu não queria avisar, porque eu não queria ninguém ligando, eu queria viver meu momento com o tempo, era o sonho da minha vida. Pra que eu vou ficar, gente? Aí, nasceu? Ai, meu Deus, vai passar da hora. Eu não queria isso. Então, o que acontece? Apesar de eu ter deixado essa linha muito clara, foi uma decepção, uma briga, um show de horror. A Amanda lembra. Mas tinha sido algo que eu tinha sido traçado. Então, ainda que esses combinados sejam feitos previamente, tem gente que vai se decepcionar. E quer saber? Problema deles. Exatamente. Entendeu? Por isso que a gente fala e a gente repete 1000 vezes, vamos repetir mais uma vez, que a rede de apoio é da mulher, né? Então, encaminhe esse vídeo para sua rede de apoio, se você vai ter rede de apoio. E eu coloquei na apostila, se você não tá com a sua apostila, vai lá no grupo, pega a sua apostila para acompanhar com a gente. Uma mulher com vários pratinhos, porque é isso. Né? É o pratinho do bebê, é o pratinho da casa, é o pratinho da comida, é o pratinho do marido, né? Que tá ali esperando bater os 40 dias logo, opa! Então, isso é um assunto muito importante. Então, assim, são muitos pratinhos, só que o olhar dessa mulher tá pro bebê e deveria ser. E as outras coisas sim poderiam ser mais simples. Os seus sentimentos, as suas emoções, tudo isso é uma descoberta que você vai descobrir na prática, né? Pode não ser tão fácil assim quanto parece. Eu vejo muitas mulheres que elas se surpreendem com o pós-parto, que elas falam, realmente, Amanda, é mais difícil do que eu imaginava. Só que assim, ela deveria estar apta a passar por isso, por esse processo, não ter que se preocupar, além disso, com as outras pessoas, né? Então, seja uma rede de apoio leve, seja uma rede de apoio fácil. E se você não sabe o que fazer, pergunte. Como que eu posso te ajudar, né, hoje? Exatamente. Como que eu posso te ajudar hoje? Eu não quero nada. Então, tá bom. Tô aqui se você precisar. Eu quero que você troque. Tem mulher que vai querer ajuda com o bebê. Tem mulher que não vai. Ela quer cuidar. Ela e o parceiro querem cuidar do bebê.
Mas sempre precisa de uma comida, sempre precisa de limpar a casa, sempre tem uma loucinha para lavar. Então, assim, pergunte, seja uma rede de apoio funcional, né? E não atrapalhe esse momento, porque ele pode sim, mesmo igual o parto, igual a amamentação, né? A gente já passou gestação, parto, amamentação. Como essa mulher é tratada no pós-parto também fica. E né? influencia muito também como ela vai lidar com esse bebê, como que vai ser, porque é muito difícil você ser invadido, você não ser respeitado. Eu entendo que as pessoas, os parentes, enfim, a família, elas querem ver o bebê, elas querem ajudar a cuidar, etc. Só que não é o momento delas. Então, essa linha entre entender que não é o momento delas e que elas precisam respeitar se a pessoa falar, eu não quero visita, eu quero cuidar de tal forma. Por quê? Porque também muitas mulheres se afastam no pós-parto, e isso foi com o meu caso também, porque era brincadeirinhas, tipo, eu vou dar chupeta assim, eu vou dar mamadeira assim, eu tinha escolhido não dar. Então, por que não dá mingau, fubá, não sei o que. Eu falei, cara, eu sempre falava isso. Eu vou deixar, vão fazer escondido de mim. Estão falando que vão fazer escondido de mim, então eu não vou deixar. Então foi quando eu me sobrecarreguei, me isolei, para que eu não fosse desrespeitada nas minhas escolhas. E isso fez com que eu passasse, talvez, um puerpério e um pós-parto mais solitário. Por quê? Porque se essas pessoas tivessem respeitado, quando eu falava, eu não vou dar doce, que idiotice, você come tanto, tá? Mas por isso mesmo, eu sou uma pessoa extremamente viciada em doce, eu não quero que meu filho seja, né? Eu não tenho uma alimentação nada saudável, então eu vou tentar inserir isso pro meu filho. E as pessoas debochavam disso. E aí o que acontece? Você acaba se afastando. E aí as pessoas querem cobrar estar ali, sendo que muitas vezes elas não ajudam no que você gostaria. E às vezes, ainda que você não concorde, é um momento da mulher e você precisa concordar. Você não tem, porque é o filho dela, você não tem escolha de não concordar. Então, isso é muito importante, porque isso é uma marca muito profunda que, como eu falei, muda muito a forma como essa mulher vai lidar com a criança. Porque eu me vi muitas vezes atolada com o Conrado, e você também me viu muitas vezes assim, tipo, você não quer deixar com alguém? Não vou. Não deixo, por quê? Porque eu achava, e as pessoas falavam e debochavam que iriam dar chupeta, que iria dar não sei o que, queria dar mamadeira, queria dar mingau, que ia dar não sei o que, e eu falava, gente, não. Então eu não vou deixar meu filho com ninguém. E aí, às vezes, que poderia ser leve, eu poderia ter dado essa liberdade, talvez, das pessoas ficarem mais com ele, curtirem mais ele, e não tiveram porque, justamente, romperam a barreira do respeito, entendeu? Então, isso é importantíssimo para as mulheres. Entender, e se a sua família, né, a sua rede de apoio, for essa rede de apoio que invade, tudo bem também, mas assumir o protagonismo vai fazer diferença. Por quê? Porque depois a criação do seu filho, como vai ser, se ele vai comer doce, se ele vai ser viciado em doce, se ele vai, enfim, ver tela, não vai, se ele vai chupar a chupeta, que depois, quem vai lidar com o dente, com o problema com açúcar, com qualquer outra questão que venha depois disso, é você. E o pessoal fala muito, mas que chata, mas isso, pra quê? Seja a mãe chata. Né? É muito melhor você ser a mãe chata e de acordo com os seus pensamentos do que dar voz pra todo mundo e depois lidar com as consequências, porque a consequência fica pra quem? Não é pra sua visita, não é pra sua rede de apoio. Lembrando que o parceiro não é rede de apoio, né, Marina? É meio polêmico, já tivemos polêmicas com isso, né? Aí vocês contam aqui nos comentários o que você acha, se pai é rede de apoio ou se é obrigação, tudo isso, se ele faz parte, né? Ou seja, seu parceiro, sua parceria. Conta aqui pra gente nos comentários, conta lá no grupo pra gente também, que a gente quer saber. Se pai é rede de apoio, eu acho que não. Eu acho que... Com certeza, vocês podem ter a opinião que vocês quiserem. Mas eu tenho certeza que o pai não é rede de apoio. Não é. Não é ajuda. Não é nem na casa, não é ajuda. Imagina para um filho. Não, né? não faz sentido. Esse pai, ele, muitas vezes, é o que eu tô falando. A gente tá falando aqui do ideal, do que é da teoria.
Na prática, tem mulheres que elas têm parceiros que não vão fazer isso. Não faz. Que não vão fazer o mínimo. E tudo bem também, a gente vai aprender a lidar com isso. Mas por isso que eu falo que é disfuncional pra mulher. Por quê? Porque rede de apoio é quem te acolhe, quem pergunta o que você tá precisando, quem não te invade com o bebê, com as suas escolhas, com as suas decisões. Por quê? E outra, esse negócio da gente sempre bater na tecla de não, diga sim pra tudo, entendeu? Fale não quero, se imponha. Mas é porque, eu recebi visita porque achei chato, fala não. Aí o bebê pegou qualquer doença, pegou uma bronquiolite, quem que vai sofrer a consequência? Quem vai ficar no Então hospital? fala não, porque eu lembro de falar não assim, nossa senhora. E eu era chata, nossa, que louca, nossa. Ai, porque o Luca, eu tenho até dó desse coitado, porque ele segurou muitas pontas nesse sentido. Porque ficou como se ele concordasse com esse afastamento, e ele realmente concordava, porque ele entendia que estava indo além do limite do saudável para mim. Então, isso é muito importante, né? E então, rede de apoio é quem vai te ajudar, te promover, entender, te respeitar. E que nesse momento de vulnerabilidade, quando te vê chorando, quando te vê querendo uma coisa meio sem sentido, porque a gente quer às vezes umas coisas que tipo, meu Deus, pra que isso? Mas eu sempre falo, vai mudar alguma coisa pra você? Porque às vezes no puerpério eu lembro de querer coisas básicas, tipo, sobre o quarto, sobre que roupa usar. Mas não faz diferença, ué. Se não faz diferença pra você, então faz o que ela tá pedindo. É tão fácil, porque às vezes para aquela mulher, aquela roupa significa alguma coisa que ela idealizou. Ai, mas que idiotice. Para você, já que você é a rede de apoio, você apoia. Se você aprova ou não, é uma coisa sua, um problema seu. Isso é tão simples de fazer. Mas eu quero a roupa azul. Ai, pra quê? Não pode ser. Não, se ela acabou de falar que ela quer azul, pra quê? Porque, como eu falei, as pessoas precisam entender que nesse momento, sonhos e expectativas são criadas. De como vai ser, de que roupa vai usar, de como vai ser o quarto, de coisas básicas, sabe? Então, de decoração, né? Eu lembro no Conrado, né? As pessoas falam, você se afastou e não sei o que e tal. E aí eu lembro, tipo assim, de no começo eu falar, eu não quero decoração. Não, mas olha isso daqui, olha essa, olha essa, olha essa, olha essa. Não, eu não quero. Depois de muito tempo, quase ganhando, eu falei, eu quero um quarto azul com coisinhas assim de avião, né? Porque foi o meu processo de buscar informações, de entender. Mas, entenda, as pessoas queriam o melhor, queriam dar aquilo, queriam fornecer coisas lindas para o quarto. Só que naquele momento eu não conseguia nem pensar naquilo. Eu não conseguia nem, tipo, sabe quando você olha e fala assim... Não fazia sentido. Então, por isso que eu falo, às vezes é sobre o que ela quer. Ouvir essa escuta ativa pra rede de apoio é muito importante. E a maioria das mulheres, infelizmente, não tem. Não tem. Sempre tem alguém que invade. Gente, é tão simples. É tão simples ser uma rede de apoio funcional. É muito mais fácil, é muito mais leve para todo mundo. E lembrando também que rede de apoio não é só família, não é só amigo, né? Ela pode ser uma rede de apoio paga também, né? Muitas mulheres não têm familiares ou moram fora, né? Pode sim ser uma babá, pode sim ser, que mais? Uma enfermeira, né? Então, assim, buscar ajuda, uma doula durante a gestação, tem a doula de pós-parto também. Então, buscar essa ajuda é fundamental, né, Marina? Porque a gente sabe também que é uma linha tênue entre, nossa, o que eu tô sentindo, eu tô mais ansiosa, eu tô mais quieta, eu tô mais reclusa, eu tô entendendo o meu processo, os meus sentimentos, eles estão aflorados, ora eu tô chorando, ora eu tô rindo, e tá tudo bem, e ora eu olho pro meu bebê, eu amo, ora eu falo o que eu fiz da minha vida, acontece, tem essa linha tênue entre ser um processo ou ser pesado demais, ou isso tá me causando algo pesado demais, eu não me reconheço, eu não quero sair de casa, eu não consigo cuidar do meu bebê, eu não consigo levantar da cama. Então, será que eu tô passando por um processo saudável, que a gente escuta muito sobre o baby blues, que ele é mais no início do pós-parto, que são esses sentimentos confusos, né, de uma depressão pós-parto?
Isso tá pesado demais, né? Será que eu preciso de uma ajuda mesmo, de uma psicóloga, né? Então, por isso que a rede de apoio, ela auxilia até nisso, né? Em ver como essa mulher tá, auxiliar no que essa mulher precisa e não deixar o processo pesado demais. Porque até isso a rede de apoio influencia. E mulheres que têm uma rede de apoio funcional têm menos chance de ter depressão pós-parto. Com certeza. E a rede de apoio funcional justamente é que tem essa escutativa, justamente porque você ter uma rede de apoio que vê que você tá com um baby blues ou uma depressão pós-parto, que era o meu caso, e falar, para de chorar! Olha que bebê lindo, tá bem, tá ótimo, tá saudável. Olha lá, podia ter morrido, e se tivesse com tubo, você é ingrata, porque olha lá, precisa amamentar. Você vai secar seu leite. Isso acaba prejudicando mais ainda uma fase de baby blues. E aí pode levar a uma depressão pós-parto. Por isso que é muito importante que a rede de apoio tenha esse papel. Porque muitas vezes, é o que eu falo, quando a rede de apoio não é preparada, ela observa que a mulher tá com baby blues ou não tá legal, e em vez de ajudar, ela toma medidas que não ajudam, que atrapalha mais ainda. Então, é muito importante. E é legal vocês ouvirem esses relatos, porque geralmente essas mulheres, elas ouvem esses relatos. Eu, por exemplo, só ouço esse relato quando outra mulher também já passou por isso. Quando eu abro a minha boca pra contar isso, outra mulher fala, eu também já. Mas ninguém conta isso na gestação pra gente. E é legal ouvir, porque se você passa por isso, você consegue reconhecer e falar, não funciona assim, obrigado, você está me prejudicando mais ainda, eu não quero. E é óbvio que tem mulheres que não têm a condição de ter uma rede de apoio paga e tudo mais, mas ainda para essas, existe uma prefeitura, um município, um posto de saúde, que essa mulher consegue chegar lá e falar, olha, eu não tô bem, eu tô sentindo isso. Então, pra gente não falar como se fosse uma utopia, eu acho que é muito importante também essas mulheres saberem. Se pra você tá muito difícil, você não tem condição de contratar alguém pago. Primeiro, a gente tem todo esse apoio aqui, né? A gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso inbox, a gente tem o nosso grupo, que é aberto a todos, é gratuito. Então, se você não tem condição de ter um acompanhamento mais próximo com a gente, tudo mais, tudo bem. Mas ainda assim, a gente tem recursos. Então, é isso que a gente quer falar aqui, né, Amanda? São sinais de alerta para você identificar quando procurar, né? E a gente tem, como a Mariana falou, o nosso grupo, né? Sim. Lá tem os nossos números e tudo mais, porque o que não pode é não estar bem. E, nossa, eu identifiquei. Essa acho que é a nossa mensagem. Eu identifiquei que eu não tô bem. Eu identifiquei. Aí é um próximo passo. Exato. E tenho dinheiro ou não tenho, não importa. Então, né? Porque muita gente, eu tenho certeza que a hora que eu vi eu começando a falar, ainda vai estar vontade de passar. Mas existem métodos para tudo isso que a gente tá falando. A jornada do nascer é pra quem tem muito dinheiro, pra quem não tem dinheiro, pra quem tá tudo certo. Então tem espaço pra todo mundo. E eu acho que isso é muito legal de falar pra vocês também. Então não se enganem que só quem tem dinheiro consegue um apoio e um atendimento no pós-parto. Porque o primeiro passo é buscar. A maioria das mulheres não tem atendimento, seja na rede pública, privada, não importa. Porque não pedem ajuda, não reconhecem que precisa de ajuda. E já pegando esse gancho, eu acho legal a gente falar, tem mulheres que elas não vão reconhecer o bebê. Elas não vão gostar do bebê de imediato, né? Elas não vão ter dificuldade de uma conexão com o bebê. E isso é uma das coisas que mais traz culpa. Porque se a mulher chorar por um parto que não foi tão legal pra ela, incomoda as pessoas a ponto de ouvir coisas como eu ouvi. Imagina você falar, gente, não acho que eu não gostei do bebê, não. Acho que tem alguma coisa errada comigo. Qual que é o meu maior medo que eu te falo? Não gostar do bebê. Não amar o meu filho. Que eu sei que é real. Nossa, Amanda, pesado, né? Pesado. Pesado de falar, você imagina pesado de sentir. Sim, exato. Então,
né? A gente tem meios pra isso, é um processo. Tem mulheres que demoram pra ter essa conexão, depois vêm a ter. Tem outras mulheres que desenvolvem uma depressão profunda. Então, por isso que a gente fala. Ninguém vai te julgar, mas a gente precisa dessa ajuda. Porque, ainda que você sinta isso, a criança também não tem culpa disso. A criança merece ser acolhida, amada da mesma forma que você. Então, verbalizar isso pra pessoa certa, obviamente, porque senão isso te deixa ainda pior. Mas verbalizar isso faz muita diferença. Então, por isso que a gente coloca aqui que os sinais de alerta também são pra quando essa mulher não reconhece o bebê, tem vontade de machucar o bebê, tem pensamento suicida, pensamentos ruins. Porque uma parcela, né, da população, as mulheres, elas vão sentir essa depressão pesada, elas vão sentir, e principalmente se tem uma patologia anterior, né, que a gente sabe que pode ter também. Então, eu já tenho uma patologia anterior, uma doença, né, psicológica, enfim, e eu tive, você vai ter mais chance de desenvolver tudo isso, principalmente porque a medicação muda, desmama a medicação e tudo mais, e a gente precisa entender e controlar e acolher essas mulheres. Então, por isso que também isso é muito importante ser falado. Se eventualmente você sentir algo não tão legal pelo bebê e entender que você precisa de ajuda, também é importante, e também nós estamos à disposição para acolher essas mulheres, porque não vai haver julgamento, né? Os profissionais da saúde, eles estão preparados na maioria das vezes, né? Mas eles estão preparados para essas situações. Então, acho que é muito importante não se sentir culpada, porque muitas vezes pode ser algo hormonal, pode ser alguma outra patologia envolvida, inclusive a depressão pós-parto, e tá tudo bem. Ansiedade, né? Às vezes não tem uma tristeza, nada, mas não consegue ficar parada, tá sempre em alerta, não consegue descansar, não consegue dormir, uma preocupação exagerada, uma preocupação excessiva, até pelo futuro, pelo presente, pelo futuro. Então, são sentimentos, né? Que ficam muito aflorados, e como a gente falou, muito importante ter os sinais de alerta, né, Marina? Sim. Porque tudo isso também é hormonal. Além de tudo, é hormonal, é fisiológico, é esperado até certo ponto. Passou essa barreira, a ajuda é sempre muito bem-vinda. Eu sempre falo, é um lema que eu carrego comigo também para minha vida: tá tudo bem não estar bem o tempo todo, né? E a gente precisa de ajuda nesses momentos. Sim, com certeza. E eu acho que, puxando esse gancho também, uma das outras coisas que a gente citou rapidamente aqui, mas que eu acho legal aprofundar, é justamente essa ânsia do parceiro de fazer com que tudo volte a ser como era antes. Mas não vai voltar. Inclusive, eu não sei se volta a ser exatamente como era antes, porque mudou tudo. Mudou a rotina, a exaustão, os hormônios, né? A gente sabe que quando a mulher amamenta, a prolactina pode diminuir a lubrificação vaginal. Se essa mulher teve um parto normal, às vezes a vagina tá mais dolorosa, tá diferente, né, Amanda? Sim. Então, quer dizer que eu vou ficar frouxa, eu vou ficar larga, porque a gente ouve, você sabe, né? Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A vagina, ela é elástica, ela é pra retornar. Esse inchaço, esse edema, geralmente vai retornar. Tá tudo certo, mas tem mulheres que vão ficar, principalmente se tiveram uma episiotomia, por exemplo, com mais dor, né, na relação. E tudo isso, todos esses fatores influenciam, inclusive uma cesariana, por exemplo, porque você tá com mais dor, principalmente abdominal. Então, como que você retorna rapidamente a ter relação sexual? Mas com 40 dias, com 45 dias, quem falou isso? Com certeza não era uma mulher que inventou esse tempo. Porque não é. E os hormônios, eles também não voltam tão rapidamente. Então, é uma construção. Porque essa mulher tá com privação de sono, exaustão, mil coisas na cabeça, diferença de sentimento mesmo, se olhando no espelho. Às vezes tem inseguranças com o corpo. E aí, tá, então vamos lá, 40 dias, hoje! Virou! Não, e nossa, tem uma coisa que tem até vídeo no Instagram tal, que é meme, né? A mulher foi na consulta pós-parto, o que o médico fala? Tá liberado! Pra quê? Na sua casa? Aí o marido, uhul, mulher, uhul. Porque assim,
é uma mudança. Tem mulher que não vai reconhecer a sua cicatriz. Não, até seu hoje. corpo. Eu É uma tenho vergonha. isso, é horrível. Que dia que foi que eu não sei que eu chorei? Até hoje. Sim. Gente, então não é dá. muito além. E assim, quando a gente pensa na sexualidade feminina, de um modo geral, ela não é só o ato sexual em si. Isso é o final, né? A sexualidade tá como foi o dia, o estresse, tá tudo bem em casa, tá tudo bem no trabalho, a casa tá limpa, o parceiro tá tratando bem, tá tudo bem. Aí o ato sexual... É o tal do desejo responsivo. Exatamente. E às vezes a mulher ela não tem nem desejo, mas assim, tá tudo bem e tem uma resposta do parceiro. Agora, num pós-parto, que tá tudo isso aflorado, tem mulher que a libido aumenta? Tem. Tem mulher que fica com a libido ótima na gestação toda, no pós-parto também. Mas a maioria não tem. Por quê? Mais uma vez, esse olhar tá no bebê, né? Óbvio que precisa criar alternativas para... Essa mulher, ela precisa, essa família, né? Esse casal precisa criar alternativas para se reconectar e tudo mais. Só que às vezes vai levar mais tempo que 40 dias. Não que tudo já não vale mais, tudo perdeu o sentido, não é isso. Vamos demorar 1 ano e não vamos cuidar disso. Mas o que a gente tá falando não é uma marca, não né? é uma marca e é uma coisa a ser construída. Inclusive, você falou esse negócio, né, de libido alto e tal. Eu lembro quando eu cheguei da maternidade, eu cheguei primeiro de 2 dias. Eu estava com o libido super Sim, aflorado. às vezes eu chego depois de taping, construir uma imitação, a mulher pergunta, Amanda, eu posso? E eu fui pra uma cesárea. Não, entendeu? mas até no parto. Sim. E a questão do parto normal também é muito importante a gente falar. Quando ela tem relação sexual, aumenta muito o risco de infecção. Por quê? Porque a placenta, quando ela sai, gente, ela fica uma ferida grande aberta ali. E Então, até depois na ela não tem mucosa, placenta. né? Depois eu vou mostrar uma placenta. Vou fazer um vídeo, vou colocar lá no Instagram hoje, mostrando a placenta pra vocês. Vocês comentem lá se vocês assistiram. Eu vou fazer hoje. A placenta, ela fica coladinha no útero. Então, quando descola essa placenta, fica uma ferida aberta. Então, quando a gente tem muita relação sexual, a gente aumenta também o risco nesses 40 dias. Por isso que é importante. Com a cesariana, não precisa nem falar também. Cortou esse útero. Então, tem toda uma dor, uma dificuldade. A gente sabe que tem outras formas, né, sexuais, de relação sexual, que não precisa ser com a penetração e tudo mais. Mas, às vezes, o que eu quero dizer é... Tem mulheres que vão chegar nesses primeiros 2, 3 dias com uma super vontade. Só que depois isso despenca. Por quê? Porque ela passa pela pojadura, a prolactina Hormônio. sobe. E aí o resto dos hormônios do parto descem. E aí o que acontece? Às vezes ela tem um pico e depois tem toda essa questão. E aí ela se depara com privação de sono, cansaço, estresse, amamentação. Aí ela olha no espelho e pensa, que corpo é esse, Jesus? Aí ela fica com vergonha. Então, são muitas coisas envolvidas. Além de que tem também parceiro que não se reconhece também, fica com medo de machucar, também não reconhece o momento, então pode ser do outro lado também. Sim, né? E isso traz pra autoestima da mulher também uma dificuldade muito grande. Por isso que a conversa é fundamental, né? A conversa é a base de tudo e, nossa, não, passou um tempo, eu tô sem desejo nenhum, eu tenho dor na relação. Aí sim, né? A fisioterapia pélvica é ótimo. A parte psicológica, se tiver algo, como a gente citou algumas vezes, é fundamental. Mas precisa de tempo, né, Marina? E tá tudo bem, mais uma vez. E respeitar os processos. Agora, não. Está sendo um problema, ou eu tenho dor. E falando sobre a vagina, não, gente, a vagina, ela volta. A vagina, como a Marina falou, ela é elástica. Ela se dilata, mas ela retorna. E o tal do pontinho do marido, né, que talvez é muito conhecido por aí, isso pode trazer dor crônica mesmo, que é fazer um pontinho a mais pra vagina ficar fechada, pra quem nunca ouviu falar. Então, sim, é uma violência obstétrica também, Nossa, né? Isso não deve nem ser falado, tô até atravessando aqui porque eu lembrei. Então, sim, a vagina é feita pra isso, tá? Tudo bem, ela vai voltar. E eu acho importante essa questão do ponto marido, por exemplo, para as mulheres saberem e se falar, vou fazer... A gente já ouviu, vou arrumar o playground do marido. Aí todo mundo assim, ó.
Ah, não tem graça nenhuma. Aquele silêncio na sala de parto. Cri, cri, cri. Aí ela falou, esse parquinho é meu. Nossa, sim. Maravilhosa. Então, é isso. Por quê? Porque quando você sutura mais, depois pra isso, só fazendo outro corte, né, mano? Você precisa de uma outra cirurgia. Não tem o que fazer. Depois cicatrizou ali. Então, isso é muito sério. E tem inervação, gente. Não é brincadeira. Então, eu acho que, assim, de tudo isso que a gente falou, o que é legal agora? Vocês que estão grávidas, que estão assistindo a gente, o que vocês podem fazer agora? Além de toda essa informação, fazer um plano de pós-parto. A gente ouve muito sobre o plano de parto, que é incrível, maravilhoso, fundamental, e um plano de pós-parto. Exatamente. Por que não pensar no futuro já? Mas você sabe que eu acompanho muitas mulheres e a maioria, quando a gente fala de vamos fazer um plano de pós-parto, elas ficam meio, pra quê? Aí depois elas vão me entender lá na frente, lá na hora que o pau torar. Aí elas vão falar, ai, podia ter feito um plano. Por quê? Aquilo que a gente conversou. Principalmente para mulheres, por exemplo, que não tem condição de, não tem uma rede de apoio, não tem uma rede de apoio paga, não tem condição, essa precisa se planejar ainda mais. Ela precisa entender como que vai ser. Né? Ela precisa organizar a alimentação. Se ela é a mulher que cozinha, a pessoa que cozinha, se ela tem outros filhos, por exemplo, mais ainda ela vai precisar. Os primeiros dias, vou congelar 15 marmitas aqui, porque pelo menos agora na gestação eu consigo fazer as coisas. Isso é muito importante. Quem vai pagar a conta? Quem vai dar comida pro cachorro? Quem vai... Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem isso. E aí, o que acontece? É pega de surpresa. A vida vira um caos, uma desordem, mas porque não pensou, né? E talvez ninguém falou, porque quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente não sabe o que vem pela frente. Então, a gente tá contando aqui pra vocês o que vem pela frente. Não pra deixar todo mundo desesperado, misericórdia, o pós-parto vai ser difícil. Tem mulheres que é super tranquilo. Eu posso considerar que meu pós-parto, apesar dessas questões com rede de apoio, etc., foi muito tranquilo. Por quê? Foi gostoso, porque eu fui a protagonista do negócio. Você tinha informação. 3 dias eu botei todo mundo pra correr. Eu falei, o meu sonho, eu falava... nos 3 dias que o pessoal ia lá me ajudar, eu pensava... Cara, eu só quero ficar sozinha aqui, fazer o que eu quiser aqui. Eu quero só paz. E depois disso foi. Então, assim, eu lembro, a minha mãe, com toda, óbvia, boa vontade, ela fala... Você não tá precisando de ajuda pra ir na hora do banho, pra ir dar banho? Eu pensava, será que ela acha que eu vou derrubar ele, que eu vou mergulhar ele aqui, que vai ser o quê? Eu falo, não precisa, eu consigo, pode deixar. Então, eu comecei a falar, não precisa. Por quê? Porque era eu sempre conto isso, gente. A minha família tem um ritual, sei lá, um nome, que é o seguinte. Nos primeiros dias antes de cair o umbigo... o pessoal ferve água filtrada pra dar banho. Tô rindo, porque, tipo... E eu lembro, tipo assim... Ai, coitado. Meu pai chegando com vários galões de água filtrado. Galão de água filtrada. Ainda bem que ele tem um negócio disso, né? Mas ele é vários galões assim, o que é isso? Não, é porque... A sua avó pediu pra trazer que ela vai ferver pra dar banho no bebê. Gente, isso é um zelo. A gente tá rindo, mas assim... Você entende como é um zelo? É um extremo zelo. Sim. Só que eu falava... Eu vou dar banho de chuveiro. O que é isso? Vocês estão fazendo aqui pra quê? Que isso? Vocês não... Sabe? Pra mim já era muito claro pela evidência que não precisava de nada aqui. Inclusive nem banho nos primeiros dias. Tem lugares nos Estados Unidos que demora uma semana pra dar banho. Tem mulher que faz a placenta de lótus lá e tal, deixa a placenta secar, sabe? Enfim. Então, assim, são muitas culturas, muitas formas de fazer o certo. E aí eu lembro que quando chegava a hora do banho, aquilo me arrepiava. Eu pensava, meu Deus, vai ser toda essa entende? Tipo, de ferver a... Cara, é só dar um trabalho extremo, Não, eu não toa, né? Pra gente que tem o mínimo de entendimento disso, mas talvez pra elas o cuidado queria fazer aquilo, entendeu? Aí chegou no 3º dia no máximo, eu acho, porque antes eu já tava surtada. Eu falei, não. Porque aí eu falava assim, dá aqui que eu vou dar banho no chuveiro, eu vou dar. Imagina, vai derrubar, meu Deus, não sei o que. E eu tava muito segura daquilo, porque eu sou uma mulher segura, sempre fui, em tudo que eu fiz, porque eu estudava as coisas que eu ia fazer, então eu tinha essa segurança. Então quando eu falava, eu vou dar, ai meu Deus, eu sei que no 3º dia...
sei lá quantos surtos até lá. Eu imagino que eu tenha magoada. Eu nunca conversei com essas pessoas, inclusive, gente. Né? E me perdoe se eu fui. Mas assim, eu acho que eu dei Não vários. era eu, eram os hormônios. Não era eu. Mas assim, eu acho que eu dei vários surtos. Eu preciso até perguntar, porque muita coisa daqueles 3, 4 dias eu não lembro, sabia? O Luca que me conta. Pra você ter noção de como eu tava passada. Porque foram 3 dias de indução, 3 dias sem dormir, 3 dias não sei o quê. Quando eu cheguei em casa, tava... Bom, a foto não nega, né? A foto não nega. Tava outra pessoa. Então, isso faz muito com que a mulher realmente perca as estribeiras. Então, muita coisa eu não lembro. Eu lembro de ter dormido, assim, apagado. Muita coisa eu não vi nos primeiros dias acontecer. Então, eu perdi muitas nuances, assim, que depois o Luca contou, né? E por esse estresse, por esses surtos. Então, assim, também eu acho que entender que isso também pode acontecer com algumas mulheres, né? E comigo foi assim. Aí, depois de uns surtos, a gente se encontrou em casa. Aí a gente começou a encontrar. Você quer tal coisa? Quero, obrigada. Vou levar uma comida. Oba, legal. Quer que eu lave sua roupa? Sim, obrigado. Então, aí a gente entrou, que fez toda a diferença. Por isso que eu falo, Amanda, essas pessoas todas que me ajudaram no pós-parto, essa rede de apoio, quando eu conto essa história, não é desfazendo de toda ajuda. Não é debochando de toda ajuda, pelo contrário. Mas é para as pessoas, para as outras mulheres não passarem por isso, porque pra mim, apesar de hoje a gente rir e tudo mais... foi um desgaste emocional muito grande. E com eles, foi um desgaste entre nós. Porque eu também imagino que a pessoa vai com a maior boa vontade de te ajudar. Aí você pensa assim, pô... Aí hoje você já faria diferente. Talvez você já deixaria isso mais organizado. Antes, exato. Eu já falaria. Olha, galera, eu não quero visita. obrigada, eu mando roupa pra vocês lavarem eu pra quero mim. comida, eu quero isso. Que foi o que eles fizeram Isso. depois e tornou tudo isso mais Tornou leve. super leve, porque aí depois eles começaram a lavar as roupas pra mim. A minha mãe levava coisas pra eu comer, porque eu realmente não conseguia. Aí a gente conseguiu se achar. Mas essas coisas de dar banho, eu queria fazer do meu jeito, no chuveiro. Eu não acreditava que precisava de uma água filtrada, fervida, etc. Tem outras mulheres que podem estar assistindo a gente, que apesar da gente falar depois na próxima aula, então terça que vem, nós vamos ter cuidados com recém-nascido. A gente vai falar um pouco sobre cuidados. É um curso que eu também gosto de dar, porque é muita informação. Eu também passei na pele. Mas justamente, por quê? Porque aquilo pra mim não fazia sentido. Talvez alguma mulher que tá assistindo fale, minha família também faz isso. Eu vou fazer questão de fazer. Ótimo, maravilha. Mas aquilo me dava mais cansaço de observar do que eu dar banho no chuveiro, como eu imaginei, como eu idealizei. Então, por isso que é muito importante a gente entender que as jornadas são individuais e que planejamento e diálogo, porque eu acho que também é uma coisa que a gente não conseguiu ter, o diálogo de falar tudo isso. Sim. Hoje eu já teria um diálogo diferente com essas pessoas, porque eu também não sabia falar, né? A gente nunca sabe como falar que você não quer, que a pessoa tá atrapalhando. Então, a gente passa tudo isso pra vocês, toda essa apostila, com muita verdade, com muito estudo em cima disso, né, Amanda? Porque depois a gente estudou muito sobre isso, estudou muito sobre rede de apoio. E a intenção não é desabonar essas pessoas que querem ajudar vocês, mas alinhar isso para que essa ajuda não se torne mais tóxica do que a gente já está tendo ali de toxicidade no momento com a gente mesmo, entendeu? Sim. E eu acho que é isso que diferencia uma jornada boa, uma boa jornada do nascer. E eu acho que nós estamos indo muito bem nessa jornada. Então, se vocês não viram, já tivemos aula de amamentação e parto, aula 1. Aula 2 de amamentação. Hoje, aula 3, pós-parto. E como a Marina falou, próxima semana, aula de cuidados com recém-nascido, uma aula valiosa, muita coisa ali que às vezes passa despercebida, que às vezes gera uma euforia que não tem necessidade. Então, a gente espera vocês, né, Marina? Sim. Semana que vem. E quinta-feira, vamos aproveitar e convidá-los. Quinta-feira, vocês que estão no grupo, vocês já estão sabendo Já de tão tudo, sabendo. inclusive. Mas nós vamos ter a jornada do nascer, que também a gente vai passar pelos 4 temas que nós estamos abordando aqui durante essas aulas, né? Esses aulões.
Então vai ser muito legal. Então quinta-feira a gente espera vocês também ao vivo, 8 horas. E o que eu queria falar, né, pra gente finalizar aqui? Cuidar de você, cuidar desses relacionamentos com essas pessoas, com o esposo, com o companheiro, companheira, e com a família, né, os familiares, os parentes, as pessoas, inclusive da família do companheiro, faz toda a diferença, porque cuidar do bebê é cuidar também do seu relacionamento com você mesmo, com as pessoas, né? É se cuidar. Então, o que a gente fala aqui é pra você se reconhecer nas aulas. Entenda qual tipo de mulher você é, né? Qual tipo de parto você quer? Como que você gostaria dessa amamentação? Porque aqui a gente traz a informação. E aí vocês vão lapidar e trazer essa informação para a vida de vocês. Para passar isso com protagonismo, com clareza, com suavidade e principalmente com segurança. Então, a gente espera vocês quinta-feira. Quinta-feira é dia? 27. 27. E ao vivo às 20 horas. Isso. E na próxima terça, aula de cuidados com recém-nascido. É isso aí. Um beijo e a gente espera vocês. Espero que esse pós-parto de vocês seja super leve, super tranquilo. E tenho certeza que com essa apostila, com tudo que a gente falou, você vai conseguir passar com muito mais clareza por esse momento. Um beijo, gente. Até mais.